Furando um poço aqui, mais um poço manual aqui, ó, com trade. Aqui a água aqui é com 2 metros já deu na água. Aqui é bom para furar. Só que a estrada aqui ele não tá muito bom não, porque ele as peças dele Tá certo. não, não é cego não, é por causa que ele tá até cortando bem. O negócio que ele tá deslizando, sabe? Ó, traz pouca terra, Pouco barro. pouco barro, ó. Mas a terra tá até o barro tá até mole. Tá bom, né? Pode? Ou deixa mais um pouco?